Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo da obra Renascer da Esperança, de Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcius, agora na parte número 14, onde a gente vai começar a estudar o capítulo 42 para frente. Eu estava aqui olhando qual capítulo que era que eu me confundi aqui. Vamos lá. Os 4 obsessores foram incomodar Emily, dizendo que eles iam incomodar ela não importa quanto se levantasse. Ela tem medo do futuro, conversa com Miguel e decide trabalhar pela doutrina. Fazendo isso, ela evoluiria e pagaria seus karmas. Miguel comenta que com o crescimento espírita na Espanha, precisavam de mais materiais traduzidos do francês para o espanhol. Ela aceita, mesmo sabendo da dificuldade do trabalho. Ele explica a função educativa da dor e a dificuldade de ser médium. Ela temia a si mesma. É um desafio de todos nós, né? Então vamos lá, vamos começar a digerir essas observações. Então Emily está lá na casa de Sara, né? Voltando a trabalhar no centro espírita, tocando a vidinha dela. Ricardo não foi lá resgatá-la ainda, ninguém da família dela apareceu. E aí num dia, ela desdobrada, ela vê os 4 espíritos vingadores. Significa que eles não estavam lá antes? Estavam, mas ela não estava vendo. Aí naquele dia Deus permitiu que ele visse e ela conversou com esses espíritos vingadores e eles foram lá incomodar, falando que ela ia cair, que ela não ia ficar, aquela coisa que é natural de espíritos trevosos, né? Que vão dizer que ela tá fajuta, essa melhoria, que na verdade ela é muito má e podre, ela tá querendo enganar, quem ela vai enganar com isso daí, daqui a pouco ela vai cair, de que o que ela tá fazendo é inútil, porque eles vão incomodar ela, vão para cima do filho dela, da filha dela, né? E vão fazer um monte de ameaças e agressões verbais em relação a ela, né? Mas aí, que é o que tá aqui, né? E eles vão dizer que não importa quanto que ela se levante, eles vão incomodar, eles vão derrubar ela, porque eles vão se vingar dela. Mas já tinham se vingado faz 3 encarnações que ela desencarna e eles vão para cima dela e é muito dor e muito sofrimento. Mas é porque enquanto tiver com a mágoa, enquanto tiver com essa dor, esse rancor, eles estão achando que na vingança vai curar esse problema no coração deles, mas é justamente o contrário. O que vai curar essa sede de vingança, essa mágoa, esse rancor, esse sofrimento que eles viveram, é justamente o perdão e o amor. Sem o amor, eles não vão curar esse problema no coração deles, só que eles não aceitam isso. Eles não querem se curar. Então, isso tudo eles canalizam, dizendo, não, mas tá vendo, tô com esse buraco no meu peito. Não, mas é que eu preciso me vingar dela. Se a gente se vingar de Emily nessa terceira encarnação agora, aí a gente vai ficar feliz. E não é. Muito pelo contrário, não é esse o caminho, né? E aí, Emily vai conversar com Miguel, em vigília, agora desperta, e ela vai dizer, olha, Miguel, eu tenho muito medo do futuro. Porque como é que vai ser? Onde é que eu vou trabalhar? Como é que vai acontecer? Ele vai dizer, não, você vai ficar aqui, vai ter tudo o que você precisa. E como é que vai ficar com a minha família, né? Será que meu marido vai voltar aqui para me ver? Entende? Eu quero ver minha filha, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir visitar ela, tal, né? O que vai acontecer? Ela nem sabe que Cíntia foi pro orfanato, né? E aí Miguel vai conversar com ela e tudo. E ele vai dizer assim, né? Depois tá aqui, ó. E aí Miguel vai dizer, não, mas, cara, você precisa trabalhar para o espiritismo, entende? Porque quanto mais se envolver com o espiritismo, mais você vai se curar, mais você vai se proteger dos espíritos obsessores, de tudo isso, porque você vai estar sintonizado com a luz e trabalhando para a luz, né? E aí, ele vai falar para ela esse conhecimento que a gente já sabe, né? De que, justamente, ela trabalhando para o bem, ela vai gerar karmas, créditos, dharma, que vai quitar os seus karmas, né? Então, esse trabalho para a luz, além de protegê-la, além de ajudá-la, ajuda ela ainda mais, porque ela vai estar ajudando o próximo, gerando ainda mais créditos, né? Falando aqui na minha linguagem aqui, né? E ela vai dizer, tá, mas aí eu vou trabalhar só no centro espírita ali? Será que isso é o suficiente? Esse daí é o local? Ele diz assim, olha, Emily, você
é fluente em francês. Você nasceu na França, você é francesa. Mas você vive há tanto tempo aqui na Espanha que você é fluente no espanhol. E a gente está tendo um crescimento no espiritismo, principalmente depois da queima dos livros, o interesse pelo espiritismo aumentou muito. E nós estamos precisando de mais obras. E a gente só tem aqui traduzidos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns ainda, e alguns textos que vêm da França para nós, direto de Kardec, publicados na Revista Espírita. Mas muita coisa a gente não tem acesso à tradução. Então a gente não consegue, poucas pessoas têm acesso. Então se você trabalhasse como tradutora, que vai ser um trabalho puxado, você vai ter que traduzir muitas obras e tudo, mas você ia conseguir acelerar com que a gente tivesse mais material. E a gente, com mais material traduzido, a gente ia imprimir esses materiais, ia ter acesso muito maior a muito mais pessoas tendo acesso ao espiritismo, do que só as 2 obras básicas e 2, 3 revistas espíritas. Então, traduzindo as revistas espíritas mensalmente e tal. E aí ela vai aceitar o trabalho, ela vai dizer assim, eu aceito. Sim, vou fazer esse trabalho aí, porque eu vou ajudar, que eu vou ficar feliz em ajudar. E eu vou conseguir ajudar mais pessoas ainda. Porque no centro espírita eu ajudo as pessoas que estão vindo aqui. Entende? Eu ajudo as pessoas que receberam aquela mensagem. Né? As pessoas que vão escutar aquela mensagem no máximo. Mas quando eu traduzo uma obra, nossa, eu consigo fazer aquilo espalhar por toda a Espanha. Porque esse livro traduzido aqui pode ser levado para outra cidade, pode ser levado para um outro país que fala espanhol. Entende? E aí ele vai falar para ela da dificuldade do trabalho, que não vai ser fácil, que não vai ser tranquilo, né? Vai precisar de uma dedicação, de um esforço, né? E aí ela vai explicar, mas por que será que às vezes é tão difícil, né? E aí ele vai explicar para, marquei aqui, né, de como a dor ela tem uma função pedagógica nesse planeta. Infelizmente. Porque muitos espíritos, como eu falei na parte anterior, muitas pessoas precisam da dor para despertar, ou às vezes precisam da dor para se mover. Porque senão eles ficam acomodados, né? E não querem evoluir, não querem dar um salto evolutivo para continuar a caminhada evolutiva, né? Querem ficar estagnados, parados no nosso ego, que é uma delícia, né? Zona de conforto, tudo sob controle. Ele não quer coisa que ele não tem controle, não quer coisa que vai gerar mudança. Ele não sabe se a mudança vai ser boa ou não vai ser boa, né? Então a gente precisa disso e a função pedagógica da dor, né? A gente sabe que o, o caminho é... Então nós temos 2 professores, né? O primeiro professor, que é o primeiro professor que Deus utiliza, é o amor. Então ele vem, conversa, dá uma situação, explica, mostra. Tudo no amor. Não escutamos. Aí vem o professor dor. Aí não adianta. Aí tem que vir um professor dor mesmo, porque a dor vai fazer com que a gente desperte. Em alguns casos não, né? Em alguns casos mesmo com dor, as pessoas não vão despertar. A gente vai ver aqui por Dona Isabel, né? Que a gente já viu que mesmo com o escândalo tudo acontecendo, a gente vai ver nos capítulos futuros, também não vai ser nesse vídeo ainda, mas a gente vai ver nos capítulos futuros que ela vai continuar exatamente igual. Né? Então, resumindo, mesmo com esse processo de dor, de vergonha, de não sei o que, ela vai continuar igual, né? E aí, vai finalizar aqui o capítulo 42 com essa reflexão, né? De que ela dizia que ela não tinha tanto medo do trabalho que ela ia enfrentar. Ela fala para Miguel, né? Miguel, eu não tenho tanto medo de todo o trabalho que eu vou enfrentar. Eu sei que vai ser difícil e tal. Sei que vou precisar realmente me dedicar e tudo. Lembrando que ela era alguém rica que não trabalhava zero, né? Então talvez se tivesse que trabalhar 1 hora por dia, nossa, já ia ser muito difícil, né? Imagina trabalhar 4 horas por dia, sei lá. De segunda a sexta. Nossa senhora, né? Também é importante a gente colocar o local de fala, né? Então quando o Miguel tá explicando, tá avisando, ele tá justamente olhando isso. Não, você é uma socialite, que antes de acontecer tudo isso, você trabalhava zero na tua vida, já nasceu numa família rica, então zero na vida, né? E só o fato de trabalhar já vai, nossa, você tem que trabalhar, meu Deus do céu. Tem, como se alguém aqui tivesse aqui na Terra e não trabalhasse, né? Por sinal, até a Emily já sabia disso, mas Dona Isabel, por exemplo, não sabia, né? Que tem um capítulo maravilhoso sobre as leis morais no Livro dos Espíritos, fica a recomendação para você. E vai ter um capítulo falando sobre a lei do trabalho. Eu não vou explanar aqui, fica a recomendação. Já fiz esse estudo no Evangelho no Lar, não está publicado no vídeo, porque na época eu não gravava, agora estou fazendo estudo da obra Livro dos Médiuns.
Em algum momento, quando eu finalizar todas as obras de Kardec, que o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos eu já fiz o estudo, pessoalmente e no Evangelho do Lar, mas em algum momento, quando eu finalizar a Gênese, entre o céu e o inferno, e aí eu vou voltar lá para o Livro dos Espíritos, aí a gente vai ter a gente vai fazer todo esse estudo junto, aqui no canal, nos vídeos do Evangelho do Lar, sobre a lei do trabalho. Até esse vídeo chegar, que vai demorar coisa de anos, até eu varrer todas essas obras, aqui no canal, no Evangelho no Lar, né? Fica a recomendação para você estudar aí, para ver como nós não estamos aqui para passear. Todos nós somos chamados ao trabalho. Só que não necessariamente é um trabalho de empresa. Né? Ela era rica, então não precisava trabalhar numa empresa. Mas e aí? Então ela vai ficar só usufruindo do mundo e não vai evoluir? E não vai trabalhar para a sua própria evolução? E se ela é rica, não precisa trabalhar numa empresa? Será que ela justamente não está tendo uma oportunidade de fazer um trabalho que alguém trabalhando numa empresa não iria conseguir fazer? Se o cara trabalhava numa empresa lá na Espanha, na cidade de Bilbao aqui, passa a história, 8 horas por dia, mais 1 hora para ir, 1 hora para voltar, 10 horas por dia, ele ia conseguir ter energia e força para enfrentar um trabalho de tradução de livros extensos? E tradução é um trabalho muito sério, porque se você traduzir errado, meu Deus, dá um baita do B.O. Será que ele não ia estar exausto demais, que não ia conseguir fazer esse trabalho? Ou se fizesse, ia demorar muito tempo até se publicar o livro? Agora, e alguém que não tem um trabalho, que poderia se dedicar a isso 3 horas por dia, que seja, que é muito pouco, mas já ia dar uns trabalhos para a sociedade. Então, esse conceito do trabalho que a gente, em 2026, eu não sei como é que era aqui em 1900, mas em 2026, o conceito de trabalho é ser explorado e gerar riqueza material. Bom, trabalhar, a gente fala, vamos trabalhar, todo mundo pensa, ganhar dinheiro, gerar dinheiro, é só isso. Mas não, não é só isso. O trabalho é gerar um retorno à sociedade. Esse vídeo no YouTube é um trabalho? Sim. Aquele, mas você ganha dinheiro? Não, mas é um trabalho. Porque eu estou gastando meu tempo para estudar as obras, para fazer as observações, para vir aqui no vídeo explicar com vocês, para a gente estudar junto, a gente trocar esses conhecimentos. É um trabalho. Ah, mas não ganha esse dinheiro. Mas quem disse que o trabalho ganha esse dinheiro? Existem várias outras formas de trabalhar. Em mundos mais evoluídos, o conceito de trabalho é entregar à sociedade, de alguma forma, o que a sociedade está te entregando. Porque se hoje eu tenho que comer na minha mesa, é porque alguém, em algum lugar do Brasil, plantou a comida que eu comprei no supermercado. Alguém no supermercado botou para vender. Alguém produziu o petróleo que fez o pneu da bicicleta que eu fui no mercado comprar comida. O solado do meu chinelo que eu fui no mercado comprar comida. Então todos nós estamos nessa engrenagem social, todos nós estamos ligados. E cada um vai entregar para a sociedade, vai devolver de alguma forma. Tem pessoas que vão ser com um trabalho manual, tem pessoas que vão ser com trabalho intelectual, tem pessoas que vão ser com trabalho espiritual, mas não podemos não entregar nenhum retorno para a sociedade. Aí é um desperdício. Então, o Emily vai ser convidada a esse trabalho e ela vai falar, mas não tem medo do trabalho. Por quê? Porque fazer essa função é uma função que ela conseguiria. Ela era fluente nos 2 idiomas e ela não tinha outro trabalho para fazer. Não tinha outra coisa a fazer. Ela era uma socialite rica, entende? Então ela estava preparada para estar nisso. Ela diz, mas eu tenho medo de mim. E se eu falhar? E se eu bobear e daqui a pouco eu vou ver Cíntia e aí o Ricardo quer voltar comigo e eu vou ficar rica e eu deixar de trabalhar? Eu tenho medo de mim mesmo. E aí o Miguel vai dizer para ela que isso é normal, isso é natural. Mas isso é um medo que todos nós temos. Porque todos nós temos medo de nós fraquejarmos. Mas nós temos que enfrentar isso. Porque pode ser que aconteça. Pode ser que nós realmente falhamos no trabalho. Mas aí a gente vai deixar de trabalhar por medo de falhar, aí vai ser muito pior. Entende? Então, é esperado e necessário na nossa evolução espiritual, na nossa caminhada evolutiva, que nós erramos. Vai fazer parte do processo. Mas o importante é, errei, vou ficar no chão lá me debatendo, chorando, me sentindo um cocô humano? Não, vou me levantar, bater a poeira, botar um band-aid nos ralados e vamos continuar evoluindo, vamos continuar avançando, vamos continuar trabalhando para o progresso e para a evolução. Né? Finalizamos o capítulo 42, vamos para o 43. Ricardo foi buscar Emily na casa de Sara.
Ele a chama para ir no hotel com ele e apagar o passado. Ela veria Cíntia e vamos recomeçar uma nova vida longe da família dele. Ela diz que sabe que não pode guardar mágoa e ressentimento de Isabel, pois ela ajudou ela a despertar. Ele se assusta e ela diz para eles conversarem melhor antes dela ir, para ele saber o que se passou com ela. Entende? Ela o apresenta aos amigos, mas ele se sente constrangido e espera Emily no carro. Entende? Aí vamos parar aqui para refletir. Olha isso daqui. Então demorou vários dias, ela tá dias lá na casa. Agora Ricardo apareceu. Cíntia já está de volta na casa. Emily não sabe disso, ela vai descobrir isso lá na frente, que Emily foi para um convento. E aí ele vai conversar com ela e vai falar assim, ó, pô, eu te amo, vamos voltar? Só que é o seguinte, eu tô morando num hotel aqui. Aí você vai no hotel comigo. Ele já queria catar ela como se fosse propriedade, ó, vamos pegar, bora. Ela disse assim, não é assim, calma. Aí ele fala assim, mas você não me ama mais? Porque você tá aqui com esse Miguel? Fala assim, não, cara, não é, eu te amo. Mas é que a gente tem que conversar. Eu passei por muita coisa aconteceu, não é só assim. Aí ele fala assim, não, beleza, eu entendo. Mas é coisa da minha família, né? É coisa da minha família. Não, tá tudo certo, a gente vai pro hotel. Aí eu vou comprar uma casa que você vai viver muito longe da minha família, você não vai ter contato com ela. Aí ela fala assim, não, beleza, tudo bem, mas é que não é isso. Você porque você tem mágoa dela? Falo, não, é que eu sei que o caminho não é esse. E aí ele vai ficar confuso, ele vai, como assim não é esse? Eu falo assim, não, meu caminho não é ter mágoa e ter ressentimento, ter rancor, isso só faz mal. Entende? Não é esse o caminho que a gente deve tomar. Então a gente já tem esse aprendizado aqui que ela nos dá, né? Então a gente já tem esse ensinamento para nós, ó. Ela não sabe que não pode guardar mágoa e ressentimento de Isabel, entende? Pois ela ajudou ela a despertar. Aí de novo, uma coisa que eu já falei em outras partes do vídeo. Uma dor vem para ajudar, então ela entende e buscando para trabalhar para não ter mágoa e ressentimento, porque querendo ou não, todo aquele processo que Isabel fez foi para ajudá-la. E lá na frente nós vamos descobrir quem é Isabel, porque nesse momento do livro a gente não sabe quem é ainda, tá? Quer dizer, eu sei porque eu já li tudo, mas você que está acompanhando comigo não sabe ainda. Entende? E aí ele vai se assustar, né, com essa postura dela, como eu já comentei, né, que é o que está aqui. E aí ela vai dizer, ó, a gente tem que conversar. Então, antes de eu ir embora contigo, vamos ter uma conversa, entende? Porque é importante que você entenda o mundo que eu vivo hoje, que é um mundo diferente do teu. Eu não sou mais aquela Emily de lá, mudei. Só que ele pensa, não, mudou porque cortou o cabelo, porque tá um pouquinho diferente. Mas na cabeça dele é aquela mesma Emily lá que tá. E ela tá dizendo, não, mudei. Só que é engraçado, que é o medo dele de amá-la, mas não querer essa nova Emily. A gente vai ver mais pra frente isso. Que ele quer a Emily antiga, aquela Emily que vai cuidar do lar, que só cuidar do lar, que é uma socialite rica. Ele mal sabe que ela foi chamada a trabalhar, mal sabe que ela vai trabalhar no centro espírita, mal sabe que ela vai incentivar muito Cíntia a trabalhar no orfanato, e ele não quer isso ainda. Por quê? Porque é o ego, é os valores contrários, mas ele tem o amor aí aflorando que vai equilibrar isso. Mas a gente vai ver no decorrer dos estudos. Mas nesse ponto aqui ele fala, não quero. Fala assim, não, então vamos lá. A gente tá conversando aqui, vamos lá na sala, vamos conversar para você conhecer as pessoas que moram aqui comigo, que são os meus amigos. Tem. E aí ele vai, ela apresenta Miguel, apresenta Sara, apresenta Jairo, todo mundo. Alguns ele já meio que conhecia, mas ele se sente extremamente constrangido, porque ele fala assim, cara, eu não posso interagir, conversar com essas pessoas. Pô, esse cara aqui é um pescador. Nossa, eu sou da família Bragança e Valença. Vou conversar com um pescador. Interagir com um pescador. Vou interagir com essa pessoa aqui que comerciante. Entende? Aí gera, ele não fala nada, mas ele gera esses constrangimentos, porque ele não vai interagir com aquelas pessoas daquela classe social. Assim, eita, olha os valores errados ainda sendo semeados no coração dele, né? E aí ele fala assim, não, eu vou embora. Vou embora, eu espero no carro para você ir embora e se afasta. Vamos ver aquelas próximas observações. Ela vai feliz em rever a filha e o marido, porque ela tá com medo.
Aí ela chega e fala assim, lembra que ela tá com medo, que ela não sabe como é que vai ser a postura dela, tudo depois que estiver lá, que ela tem medo de si mesma, que ela comentou com o Miguel no dia anterior na conversa. E aí ela fala assim, será que eu vou, não vou, tô com medo. Só que ela tá com muita vontade de ver a filha. Entende? Até tá às vezes com mais vontade de ver a filha do que o próprio marido. E aí o Miguel vai falar, sim, vai ser feliz. Hein? Não deixa o medo te travar, vai, você vai mandar bem. Confia. Entende? Pode ir feliz. Que as portas aqui estão abertas para você e o trabalho também. Não é porque você vai lá que você vai deixar de trabalhar. Entende? Confia que Deus está te cuidando e vai ser feliz. Entende? Mas ela vai, ó, com o coração apertado, porque ela tá com medo de enfrentar a sua vida antiga, né? Aí é o que o Miguel vai falar para ela, abre aspas, vá com Deus, desate os nós com paciência e confie nele. Tem, fecha aspas. Olha que ensinamento bonito de Miguel para ela, né? Ela estava feliz com o marido, mas não tanto como ela esperava. Com Cíntia, a alegria foi ímpar. Então ela vai passar alguns dias no hotel com ele, ela tá muito feliz de ter voltado, tudo mais, mas ela até olhava e pensava assim, pô, eu imaginei tantas vezes esse momento desse reencontro e eu imaginei que eu iria estar ainda mais feliz. Por que ela não estava tão feliz? Diferente da filha. A filha, a alegria, eu até marquei aqui, foi ímpar, porque assim, nossa, amor e alegria brutal. Ricardo fala pra Cíntia e conversa com ela e fala assim, Cíntia, você não fala pra tua mãe que tu for num convento. Isso vai ser um segredo nosso para não fazer mal para ela. E Cíntia fala, beleza, tá bom. E aí ela tá muito feliz com a filha, mas com o marido ela tá feliz, mas não tanto. Por quê? Lembra que lembra que Fernando carregava a culpa das coisas erradas que fez? E quando ele toma a decisão de falar, vou me entregar, vou falar tudo para quê? Para se livrar daquela culpa, como ele se sente feliz? É o que Emily tá passando aqui. Ela está com o Miguel, mas quando ela tenta falar de espiritualidade, quando ela tenta aprofundar um pouquinho, contar algumas coisas que ela fez, ele ficava extremamente reticente e se afastava. Falava, não, isso é coisa do demônio, eu não acredito, eu não aceito, eu não quero saber, vamos mudar de assunto. Quando tentava falar de qualquer coisa assim, porque eu trabalhava no centro espírita. Não, agora você não vai trabalhar, você só vai ficar em casa. E aí ela tava, sabe, com aquela coisa assim, pô, mas eu amo esse homem. E de fato, ela ama ele de verdade. E ele também ama ela de verdade. A gente vai ver ao longo do vídeo, principalmente na reta final do livro. Então eles realmente se amam de verdade. Só que ela tem uma nova vida agora. Então, ele, em vários momentos, ele fala assim, não, esquece tudo isso, eu entendo que você, essa coisa de espiritismo, tudo, que você estava fragilizada, e aí você teve apoio deles que eram espíritos, tudo, mas agora acabou. Então agora pode jogar tudo isso fora. Claramente uma postura assim, ó, joga fora essa vida nova, é a vida velha. A vida velha que você vai ficar rica, socialite aqui sem fazer nada, a gente vai ficar aqui debatendo sobre a festa da família, mas Emily já não era mais essa pessoa. Emily despertou. E aí o que acontece? Ela começa a não frequentar o centro espírita, ela vai começar a passar mal. Então ela tem que ir, entende? Então, como é que ela vai conseguir conciliar tudo isso, né? Por isso que ela estava feliz, mas não tanto, porque ela não estava tendo apoio dele. Muito pelo contrário, ele estava trabalhando no contrário, não incentivando nada isso. Sim. A gente vai ver ao longo dos capítulos como é que vai acontecendo as coisas, né? Ele diz que o que ela viveu foi pela fragilidade dela. Eu acabei de comentar, né? Então, tudo que você viveu, que ela tenta conversar com ele, né? De novo ali no hotel, tudo. E aí ele fala assim, não, eu entendo que tudo que você passou porque você estava fragilizada, estava preocupada, estava com medo, fora da tua casa, não sei o quê. Mas agora acabou. Então joga fora a vida velha, né? A vida nova para ficar com a vida velha. Ele não quer que elas voltem aos trabalhos no orfanato. Ele queria que a vida deles voltasse a ser como era antes. Ele não queria Emily desperta. E ela tenta explicar que mudou, mas ele não quer saber. Ela deixa para amanhã a conversa definitiva entre eles, como casal para dormir com Cynthia. Então eles estão conversando, e aí ele quer porque quer apagar tudo, fala assim, não, chega, porque ele não quer que ela trabalhe, não quer envolvimento no orfanato, nada disso. Nem no trabalho espírita, nada. E a coisa meio que vai
subiu um pouco o tom, e aí Cintia aparece, entra no quarto criança ali e fala, mãe, dorme comigo, porque eu tô com dificuldade para dormir e tal, eu gosto tanto de dormir contigo. E aí para-se a conversa, e é um agir de Deus para que eles não se perdessem a cabeça, não brigassem, não discutissem, porque por mais que existisse o amor, mas eles estavam se religando de novo, né? Então se ficasse muita ofensa, muita coisa, capaz daquilo ali se quebrar, porque não estava tão forte ainda, se religar, e ela vai, deixa ele falar assim, não, beleza, amanhã a gente continua essa conversa. Por quê? Porque ela quer definir o que é essa conversa de casal que eu marquei aqui. Porque por ele, fala assim, ó, joga fora toda a vida que nós vamos ver normal, marido e mulher, e vida que segue, como se nada tivesse acontecido. E ela tá dizendo, não, peraí, pra eu voltar a morar contigo, pra gente voltar a construir nossa família, tudo certinho, você vai ter que entender que eu sou uma nova Amy, uma nova situação, uma nova realidade. Entende? Vou ter que trabalhar, o meu trabalho social. Entende? E aí, eu não quero voltar contigo se tu não aceitar isso, porque a gente vai ter que se resolver nisso pra gente conseguir voltar, né? Então, ela vai dormir com o síndico, até é bom, porque eles se acalmam para conversar no dia seguinte para tomar essa decisão se vão realmente voltar ou não. Né? Então, vamos estudar o capítulo 44 e talvez dê tempo ainda. Capítulo 44. Ricardo não acredita no espiritismo. Ela tenta falar com ele. Ele dá a chave da casa nova. Assim ela se distrai e esquece o espiritismo e as reuniões na casa de Miguel. Depois de 3 semanas, eles mudam para a casa nova. Lá, ela sofre um ataque, o primeiro depois que saiu da sua prisão. Cíntia aparece em espírito para ajudar a mãe. Ricardo não queria a deixar participar de forma alguma. Ela passa a ter medo constante. Então vamos lá, vamos destrinchar isso daqui. O que acontece aqui? Ele não se abre de forma alguma ao espiritismo. Ele não quer saber nada assim. Não é assim, não concordo. Não é assim, não quero saber, não fala nada comigo. Sabe? Não quer. Daí o que acontece? Ele tem a ideia, olha como é que o pensamento pequeno, né? Ele fala assim, tá, mas espera aí, mas se essa coisa de espiritismo, tudo que ela sofreu, eu vou fazer o seguinte. Eles aceitam voltar como casal, tudo, voltar a viver juntos. Ele fala assim, tu pode escolher a casa que tu quiser. Então imagina o nível de riqueza. Escolhe a casa que tu quiser que eu vou comprar. E aí, dessa forma, na cabeça dele, porque nós estamos lendo um livro espírita, a gente tem acesso ao que ele estava pensando. Na cabeça dele, ele fala assim, ela vai ter a casa, então a gente não vai mais ficar aqui morando no hotel, ela vai abandonar tudo isso, ela vai estar interdita com a casa, porque qual é o caso que ela vai comprar? Comprou a casa, como é que vai mobiliar a casa? Porque, né? E vai estar preocupada com a vizinhança, então vai ter que fazer amizade com a vizinhança, e aí ela vai esquecendo esse negócio do espiritismo e vai embora, e nós vamos tocar nossa vida de boa. E aí, uma conversa dessa daí, tudo que ela quer de novo, explicar para ele, tudo, ele fala assim, ó, aqui a chave da casa, comprei a casa. E aí nas próximas 3 semanas, ela, muito estresse, muita correria para fazer a mudança, para fazer reforma dentro da casa, para mobiliar a casa, toda essa dinâmica. Lembrando que ela só tá dando ordem, né? Ela é uma rica. Não é, nossa, vou puxar a geladeira. Não, ela não puxou a geladeira. Ah, eu vou instalar o móvel, as cozinhas planejadas. Não, ela não instalou a cozinha planejada, né? Ela só pagou alguém para instalar e no máximo ficou olhando se estão instalando certo, né? Trazendo para a realidade daqui, né? Não sei como é que é a realidade lá. Né? O livro não vai entrar nessa minúcia, né? Ah, mas ela trocou o piso. Não foi ela que quebrou o piso velho e botou o piso novo, né? Só para a gente entender aqui o conceito. Né? E aí o que acontece? Ela até aí, nenhum ataque. Só que lembra, ele não estava deixando ela frequentar o centro espírita. Ela não estava conseguindo ir na casa de Miguel mais, porque ele até falava assim, mas como é que uma esposa minha vai na casa de um outro homem? Não, mas é um centro espírita ali, tem várias pessoas, não sou só eu e o Miguel sozinho na casa. Não, mas eu não aceito isso, não, imagine, alguém vai ver você entrando numa casa de uma pessoa normal? Não, não pode. Você, entende? Você é minha esposa, uma Bragança e Valença, você não pode estar frequentando esse tipo de lugarzinho, sabe? Uma coisa bem elitista e preconceituosa. Então, depois disso, ela tá na casa, ela sofre o primeiro ataque dos espíritos vingadores. Ela começou a se afastar da luz, começou a não estudar mais, porque não podia falar de espiritismo, não começou a mais ler as obras. E aí o que acontece? Vai baixando a frequência, vai começando a viver valores errados,
Porque aí vai começando a vir no orgulho, não sei o quê, começa a se alimentar dessas coisas, dessa visão elitista do marido, baixou a frequência, deu brecha, os Vingadores vêm e ela sofre um ataque. E aí Ricardo se assusta, fala assim, meu Deus do céu, voltou isso. Meu Deus, ela não se curou ainda. E aí, ele não está vendo, mas Cíntia estava dormindo no quarto, o espírito dela vem e ajuda a mãe. Entende? Emily vem, então ataca, ela fica com medo, ela tá vendo os espíritos ali, eu falo assim, meu Deus, ela ficou louca de novo. Pensei que ela tava boa, mas ela ficou louca. E ela vendo os espíritos, entra Cíntia em espírito, cheia de luz, e fala, mãe, você precisa de ajuda? E ela vem naquele cenário e fala assim, não, filha, não precisa me ajudar, tá tudo bem. E aí ela vai e fala, se afasta, passa aquela crise, só que depois disso, o que acontece? Como a frequência baixou, ela começa a ficar com medo o tempo inteiro. Por quê? Porque esses espíritos vingadores estão mais próximos dela. E ela volta a sentir esse medo constante porque eles estão o tempo inteiro emanando energias ruins para ela e fazendo tramas para atacá-la de qualquer maneira que eles possam atacar. Se for através de Ricardo, vai ser, se for através da filha, se for através da empregada, se for através do leiteiro. Tem? Então ela começa a ficar com essa sensação de medo constante. Tem? Deixa eu ver aqui. Tá. Eu não vou entrar no detalhe, porque nos próximos capítulos a gente vê, mas só para não ficar aqui, que a gente fechou aqui o capítulo 44, isso vai se resolver como? Voltando aos trabalhos espíritas. Entende? Mas aí vamos entrar nesse detalhe no próximo vídeo, tá? Agora, vou fazer os recadinhos de todos os vídeos, aí a gente conclui o estudo por hoje, tá? Gente, por favor, eu peço para vocês, se vocês puderem, curta, compartilha, se inscreve no canal. Se tiver a opção aparecendo para você de hypar o vídeo, hypa o vídeo, tá bom? Porque dessa forma o YouTube entende que o vídeo é relevante, entende que o canal é relevante e espalha para mais pessoas. Aí assim o canal cresce, a mensagem se espalha. E eu também peço para você, por favor, se você puder, deixa um comentário no vídeo explicando, dando a sua opinião, se você acha melhor, se você prefere que os comentários e esses recadinhos que eu dou em todos os vídeos sejam logo no início, para que quando der o play, tu já consiga avançar, se você não quiser ver o recadinho, né? Já possa avançar para o minuto 2, 3 e aí estudo direto, ou se prefere o estudo direto e aí chega na finalzinho, se você não quiser ver os recadinhos, você fecha o vídeo, por exemplo, pula para o próximo vídeo, né? Tá? Porque dessa forma eu faço que seja melhor para vocês que estão assistindo o vídeo, tá bom? Fica também aqui a minha recomendação de que assistir o vídeo não invalida a leitura integral e original da obra, tá bom? Se você quiser entender um pouquinho mais, porque esse aviso, fica aqui o convite para você. Pesquisa no meu canal qualquer livro, a parte número 1, no início do vídeo, eu já vou explicar esse recadinho com muito mais detalhes, para você ter uma visão completa de por que eu estou avisando isso, tá bom? E fica aqui o último recadinho, que é o convite para você. Vai no meu canal, eu tenho um estudo de várias obras espíritas, tá? E aí elas estão organizadas por playlists organizadas pelos autores, tá? Então se você quiser, caiu de paraquedas nesse vídeo, mas quer ver desde o início em ordem certinho de lançamento, vai na playlist Sandra Carneiro. Ah não, eu quero ver uma outra obra de outro autor, então tem uma playlist do Roberto Peixoto, João Babelan, entende? O Roger Bottini Paranhos, e conforme, graças a Deus, o canal vai crescendo, vão tendo mais autores e mais obras para você estudar junto comigo. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.